paz, meus amados, tudo bem com vocês? Hoje temos mais um texto da Palavra de Deus. Somente as Escrituras, nada que é falado de nós mesmos, das nossas ideologias, dos nossos pensamentos ou de alguns pensadores filosóficos deste planeta, mas somente as Escrituras. Tudo que for falado aqui no canal é somente em relação ao que está escrito nas Escrituras. Nada vem de nós mesmos, dos nossos pensamentos. Hoje eu vou deixar um texto para vocês que se encontra lá em Atos capítulo 17, versículo 11, que diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Crentes bereanos, devemos ser iguais. Aqui no início do versículo diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Se a gente começar a ler o capítulo, desde o verso 1, capítulo 17, desde o início, a gente vai ver que Paulo e Silas foram pregar em Tessalônica e simplesmente as pessoas de lá sequer quiseram ouvir-los. Sequer pararam para ouvir os dois. Simplesmente mandaram ele para fora, não queremos vocês aqui, não quero nem saber do que você está pregando, não quero nem saber de nada que sai da sua boca. Por isso que aqui no verso 11, começa falando isso, que os de Bereia eram mais nobres, que as pessoas de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles pararam, pelo menos, para ouvir o que Paulo e Silas estavam pregando. Antes de fazer qualquer coisa, eles pararam para ouvir. Isso que acontece hoje em dia, muitas das vezes, conosco. Às vezes a gente sequer para ouvir o que um pregador está falando. Por quê? Porque a gente às vezes não vai com a cara do sujeito. Porque de repente ele prega num estilo que a gente não gosta, que não vai muito com o nosso gosto específico, e a gente sequer para ouvi-lo. E muitas das vezes Deus usa essa pessoa para falar conosco, mas a gente sequer para ouvir. Então nós temos que ser como os crentes de Bereia, nobres, pelo menos parar para ouvir o que um pregador, o que um pastor está ouvindo. Isso acontece muitas das vezes também na internet. A internet é cheia de pregadores. Às vezes tem pregadores que a gente não gosta, que não é do nosso estilo. De repente até eles são pregadores meio coach, uma coisa que completamente contrária à palavra. Mas de repente a gente vê uma pregação dele, a gente vê que a pregação dele é bíblica. Uma entre 100 é bíblica. E muitas das vezes Deus usa essa uma entre 100 para falar conosco, mas a gente já tem aquele preconceito, então a gente sequer para ouvi-lo. Vamos examinar a palavra, as Escrituras, vamos ser crentes bereanos. Por isso que existe esse ditado, essa frase, crentes bereanos, crente que analisa a palavra. Nós não temos que julgar a pessoa, nós não temos que julgar a pessoa, o pregador, ou pastor, nós temos que julgar a palavra, o que ele está falando. Se o que ele estiver falando está conforme as Escrituras, como o povo de Bereia fez, aqui fala todos os dias, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, todos os dias eles pegavam a palavra lá, as Escrituras, os rolos, e viam se realmente era verdade o que Paulo e Silas estavam pregando. E nós temos que ser assim. Ver se realmente todos os dias é verdade o que fulano, o que ciclano está pregando, está anunciando. Devemos ser crentes nobres. Parar com esses pré-conceitos. Não vou com a cara, não gosto, não é meu estilo, então eu sequer quero ouvi-los. Não, vamos parar. Vamos ouvir, vamos examinar todos os dias as Escrituras. Isso significa que quando alguém estiver pregando, você tem que estar lá na Bíblia. Pô, será que o que fulano está falando a verdade? Olha, ele falou essa palavra aqui, essa palavra não está aqui não. É mentira não. Até porque quem conhece a Bíblia não precisa ficar na pregação lá, examinando a palavra o tempo todo para ver se é verdade ou não, porque está aqui, ó, na mente. Quando alguém fala alguma besteira no púlpito,
na televisão, na internet, ou qualquer lugar, o Espírito Santo já fala, ó, isso aí não está na minha palavra, não. Por que o Espírito Santo já fala? O Espírito Santo lembra uma coisa que você já conhece, porque você já passou a vida toda examinando as Escrituras. Porque você passa a vida toda já estudando a palavra. Então, quando alguém fala alguma heresia, você já sabe, porque você já é conhecedor da palavra. Então, duas coisas neste versículo é muito importante. Primeiro, temos que ser crentes nobres. Pelo menos ouvir o que o outro está falando, mesmo que a gente não goste. Porque, às vezes, Deus usa pessoas que a gente não gosta. Vocês sabiam disso? Ou será que vocês acham que Deus só usa pregadores, só usa pastores que você vai com a cara? Deus não está nem aí se você gosta de fulano, de ciclano, não. Deus está compromissado com a sua palavra. Só isso que interessa para ele. Então vamos ser nobres. Vamos pelo menos parar para ouvir o que o outro está pregando. E a segunda coisa nesse versículo, vamos examinar todos os dias. Todo dia é todo dia. Não é um dia sim, um dia não. É examinar todos os dias. Como eu já falei, se nós estudarmos a palavra, nós saberemos se é uma heresia ou não. Porque nós somos conhecedores da palavra. Então vamos examinar a palavra todos os dias. Vamos ver o que está sendo pregado nos púlpitos da igreja. É verdade ou não? E vamos ser mais nobres. Parar para ouvir o que o outro está falando. Parar para ouvir o que o Espírito Santo está falando através de pessoas que às vezes nós não vamos com a cara. Crente que não vai com a cara do outro. Infelizmente tem muito. Mas, pelo menos, vamos ouvi-los para ver se o cara está pregando verdade ou não. Então esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta segunda-feira, dia 27 de novembro. Vamos ser mais nobres do que os de Tessalônica e vamos examinar as Escrituras todos os dias para ver que o que estava sendo falado era verdade ou não. Deus abençoe vocês.